Oi, Marcos. Isa, Saudades. tudo jóia? Iniciando a gravação, então. Pessoal, boa tarde para todo mundo. Entrando, então, agora sim, na reta final das leituras. A gente está um tantinho por acontecer, tem mais 2 aulas, 2 encontros além desse de hoje, para a gente fechar o ciclo de leitura sobre a questão da experiência, né? A gente vai, então, para o 4º grande bloco teórico, né, de discussão teórica dentro da disciplina, que é o Benjamin. Eu deixei para o final, já expliquei para vocês um pouco que meu propósito, de um modo geral, era colocar em análise o debate que existe, que vem sendo feito, especialmente ao longo do século XX, esse começo do XXI, em torno da ideia de experiência, né? A ideia de experiência ela é bastante cara, especialmente no campo da educação, obviamente nos outros campos também, mas no campo da educação, muito. E especialmente a partir dessa virada do século XIX para o século XX, quando se começa a pensar num modelo de educação, especialmente escolar, focada no aluno, né? Porque se reconhece a singularidade dos processos de cognição e de aprendizagem. A grande novidade no campo educacional do século XIX para o século XX foi se dar conta que não havia como se pensar ou se postular um modelo educacional único, universal, que coubesse em todas as circunstâncias para todos os alunos, para tudo mais. Então, isso, na verdade, derruba toda a noção de método, né, pedagógico e estratégia pedagógica e tal, como uma coisa mais uniforme. E aí se começa a olhar para cada ação, para cada estudante, para as particularidades de cada um e para os processos de cada um. E justamente a partir daí, isso vai ser a porta de entrada para o desenvolvimento de teorias como a psicogênese, a epistemologia genética, as múltiplas linguagens, as múltiplas aprendizagens, as múltiplas inteligências, enfim, isso vai abrindo para essa lógica da diversidade que vai caracterizar o mundo, especialmente ocidental, democrático, enfim, que a gente chega nesse ponto, para colocar em questão isso de um modo geral. No entanto, esse argumento da experiência, né, então, oferecer situações de experiência para os estudantes, para as pessoas e tal, é sempre um campo controverso, porque falta uma elaboração, falta uma construção teórica, conceitual, que dê conta da grandeza e da diversidade dessa ideia. Então, para além da questão polissêmica, para além da polissemia que fica presente nisso, o que a gente vai encontrar ao longo do século XX são diferentes correntes, tá? São diferentes matrizes teóricas que vão olhar para o processo da experiência e tentar aprender ele de alguma maneira. Seja fazendo uma apreensão do ponto de vista mais conceitual e tentando fixar parâmetros, critérios e características da experiência, seja teorizar em torno das consequências, dos ganhos da questão da experiência e por aí afora. O mapa de leitura que eu propus, um mapa invertido, a gente começou fazendo uma entrada por aquilo que é mais frequente, né, no cenário contemporâneo, que é um conceito de experiência que eu chamo de prêt-à-porter, ou senso comum, que foi o sistematizado, foi uma construção sistematizada pelo Georges Larossa no início dos anos 2000, bem na virada do século XX para o XXI, em que ele sistematiza uma série de ideias e traz, a partir de uma série de estudos que ele já vinha fazendo em torno da literatura, ele faz uma proposição da experiência no campo educacional e desencadeia uma série de adesões e discussões. Do ponto de vista da formação de professores, esse é um conceito muito, muito rico e muito consistente também. Dos anos 80 para adiante, quando se começa a discutir o tal da professor reflexivo, professor crítico reflexivo, e especialmente quando, a partir de uma grande pesquisa da Maria Isabel Cunha, Mabel, sobre o bom professor, isso é a tese dela de doutoramento feita nos anos 80, e ela vai discutir o que caracteriza um bom professor. Aquele momento emerge no campo da didática e no campo da formação de professores uma discussão sobre o que um professor precisa saber para ser professor, né? E aí, Novoa, Tardif, Clermont-Gautier, todos os teóricos que começam a produzir uma série de
de contribuições para pensar a formação de professores. Donald Schoen, Zeichner, são caras que vão falar no professor reflexivo, e essa ideia da reflexividade do professor, da ação reflexiva, está fortemente ancorada na ideia de experiência. Tá? E um dos vetores, um dos conjuntos de saberes necessários à docência é o que se chama de saberes da experiência, ou saberes da prática. Eu, particularmente, é um campo que me importa muito, né, porque, para mim, sempre eu entendo isso como efeito de um recorte de uma ação subjetiva. Eu acho que a componente subjetividade ela é muito determinante da constituição disso que a gente chama de experiência. Exatamente por isso é impossível a gente objetivar isso como um campo, como um conceito aprisionável dentro da concepção teórica. Então, o texto do Jorge La Roça, lá de 2000, ele opera aí justamente como uma síntese de algumas discussões que se vinha fazendo desde o final dos anos 80 e durante os anos 90, e ele acabou operando como um disparador da utilização e da frequência, e como falei para vocês, uma análise, uma pesquisa recente que eu fiz, um estudo muito simples, mas, enfim, eu tomei um dos grupos de trabalho da Amped e analisei todos os trabalhos apresentados nos últimos 10 anos, e foi possível constatar que o artigo mais citado de todos os trabalhos era justamente esse artigo do Jorge. E aí, então, tomamos ele como ponto de partida e eu propus um exercício quase exegético, né, para a gente, ainda também muito simples, mas de alguma maneira nesse sentido, da gente perseguir algumas matrizes de constituição do pensamento do Jorge La Roça lá na frente e que ajudem a dar consistência à ideia da experiência. Por quê? Porque, de alguma maneira, o mestrado e o doutorado são uma experiência, então cada um de vocês que está cursando isso, está produzindo uma tese, produzindo uma dissertação, está vivendo isso como uma experiência que precisa ser apropriada. E na medida em que, se não a unanimidade, a grande maioria de vocês se torna professor, se torna um agente propositor de situações que vão criar condições de possibilidade para que aconteçam experiências com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, os adultos com os quais vocês trabalham, de tal maneira que essa experiência produza efeitos sobre esses sujeitos. E esses efeitos a gente vai chamar de educação, aprendizagem, formação. Então, dentro desse panorama, eu acabei escolhendo 4 grandes blocos de referência. Começamos pelo Foucault. Eu não segui uma ordem cronológica, a gente vai e vem no tempo, é uma coisa meio maluca, mas, enfim. Começamos lá pelo Foucault, com alguns textos dos anos 70 e 80, em que ele pauta a noção de experiência como esse processo de transformação, e talvez ele seja o que mais aposta nessa marca da subjetivação, do deslocamento do sujeito, enfim, por estar mais desses autores que a gente escolheu, talvez o que está melhor alojado nesse campo do pensamento pós-crítico, do campo do pensamento pós-moderno, pós-estruturalista e tal. Na sequência, a gente leu Gadamer, que é uma referência do pensamento alemão, justamente na tradição hermenêutica, do pensamento da hermenêutica, desde o século XIX, trazendo isso de maneira mais focada no princípio que ele chama de história efeitual, em que ele diz que importa o efeito, não tanto a causa. Tá? Aquilo com o que a gente maneja é com o que acontece com a gente, aquilo que nos constitui. Isso que nos constitui é o efeito de um conjunto de condições de possibilidade que faz com que isso ecloda o tempo todo. E a gente, como está aprisionado, está capturado pelo presente, por essa sensação, por essa condição do presente, não vem ao caso buscar a causa, a origem desses efeitos. Não que seja irrelevante, mas não vai fazer diferente. Eu preciso aprender a manejar esses efeitos. Então, entendendo a história como história efeitual, ele defende a ideia de que o sujeito experimentado, ou o sujeito através da experiência, o sujeito que vive a experiência, desenvolve uma forma de entendimento um pouco mais refinada, porque ele se confronta com a sua finitude, com a negatividade da sua própria existência e desenvolve isso que ele chama de discernimento, tá? Que é uma forma de compreensão que me possibilita a ponderação, me possibilita a ampliação dos horizontes de compreensão,
a partir do reconhecimento da plausibilidade das outras interpretações, das outras experiências e dos outros efeitos, sentidos, vividos e interpretados por cada sujeito. Na sequência, a gente foi para John Dewey, lemos um texto de 1916 do Dewey sobre experiência, filosofia e experiência, dentro do livro Experiência e Democracia, em que ele fala, aí ele faz uma abordagem um pouco mais do ponto de vista da cognição mesmo, da aprendizagem, bem do ponto de vista mais escolar, falando da experiência como aquilo que acontece com o sujeito, que tem uma dimensão ativa e uma passiva, né? Ela tem uma dimensão ativa na medida em que ela resulta de uma interferência que eu faço sobre o mundo, mas também passiva na medida em que isso produz efeitos sobre mim, né? Então, existe essa dimensão de ação e paixão, que é dupla, e que também cabe ao sujeito construir ferramentas analíticas para conseguir decifrar, interpretar, analisar e se servir disso em função de novas ações. Ou seja, a experiência sempre me impulsiona, me catapulta na direção de outras experiências, ela vai sempre me empurrando para frente. E agora a gente chega no Benjamin, começando pela leitura de 2 textos. Esse é o texto, o primeiro texto é o texto mais antigo desse conjunto todo que a gente está olhando, é um texto de 1913. Entre um e outro tem quase 20 anos de diferença. O primeiro texto é de 1913, esse artiguinho pequeno que é de uma revista, se chama Experiência, e depois Experiência e Pobreza é de 1930. Então, ele tem 20 anos, praticamente, de diferença entre um e outro, né? O tom é praticamente o mesmo, né? Ele está mais refinado e tal. O primeiro ele é mais... É um artigo de revista, ele é uma delícia, ele é panfletário, ele vem e larga com uma baita consistência. O fato de ser panfletário não o deixa menos consistente. E o Experiência e Pobreza é um manifesto, né? Um manifesto ressentido contra o ressentimento, uma resposta ressentida ao ressentimento. Então, ele faz esse jogo, esse manejo, né, do entendimento da experiência, e é o primeiro conjunto de leitura do Benjamin que a gente vai fazer. Na semana que vem, a gente vai ler um outro texto, um super famosão dele, que se chama O Narrador. E aí vai ser para fechar o ciclo, inclusive em relação à escolha que eu acabei de fazendo, de trazer narrativas literárias para nos acompanhar nessa discussão, para que a gente tivesse aí, então, portanto, esse contraponto. Então, Benjamin, esse cara extremamente controvertido, eu acho uma leitura boa, potente e provocadora. Ele morreu em 1940, também por ação dos fascistas, dos nazistas, em cima de todo esse constrangimento que estava se vivendo na Europa naquele momento, e deixou um legado importantíssimo, uma obra sensacional que nos serve, nos alimenta até hoje. Então, um panorama geral, isso para a gente entender que a gente está chegando no fim, e a gente vai ler esses 3 textos do Benjamin, 2 hoje e 1 semana que vem, e depois, para outra semana, a gente volta a ler o texto do Jorge La Roça, e agora tentando encontrar pistas de todas essas leituras, de todos esses debates que a gente fez ao longo do semestre. Então, Então, começar a abrir uma primeira rodada sobre leitura, sobre impressões, sobre como funcionou, como foi a aventura de ler. Bitiza está com a mão levantada. Bora lá. Diga lá, Biti. Eu levantei a mão quando falasse do primeiro texto do Benjamin, e era para comentar. Ele tinha 21 aninhos quando ele escreveu esse texto da revista, né? Então, é um texto que tem mesmo um tom de juventude, assim, saltando pelo texto, né? Eu achei, né? Ele parece... me pareceu nesse texto que o Benjamin está praticamente apresentando um problema geracional, mais do que discutindo experiência. Assim, né? Ele está claro, né? Porque a experiência que ele apresenta nesse texto é a experiência que os velhos, os adultos, ele diz, né? Não diz velhos, ele nem ao menos diz velhos, ele diz adultos, a experiência que os adultos impõem, não é, aos jovens.
que é a sua experiência de vida, assim como a gente usa ainda hoje, né? Como nós, os velhos, queremos passar nossas experiências, mais ou menos, mas sempre queremos, né? E quem é professor quer mesmo, né? Para os jovens, enfim. Né? Então, me pareceu que ele fala de um lugar, né? Do lugar de um guri, praticamente. Eu queria muito saber, porque eu não vi isso, assim, eu não sei quem era o Benjamin aos 21 anos, sabe? Ele escreveu um texto para uma revista, ele já era o Benjamin, porque igual ele tem um... Igual é um texto muito juvenil, né? E adorável, adorável. Ele diz o que ele bem quer, né? E tá, e acho que por enquanto é isso. Quero muito falar, assim, tem várias coisas assim. Legal. Mas vamos aos poucos, né? Não, vamos. É curioso pensar que, na verdade, quando eu falei assim, é um texto ressentido contra o ressentimento, né? Porque ele é curioso porque ele mantém o tom lá no Experiência e Pobreza, apesar de já estar um cara mais maduro, ele ainda carrega um pouco essa marca do ressentimento aí com outras coisas, aí com todo o avanço do capitalismo, enfim, do americanismo e do fantasma da guerra que vinha se desenhando. Mas, de qualquer maneira, curiosamente pensando, esse texto de 1913 é o primeiro desse conjunto de textos que a gente leu dentro da disciplina, é o mais antigo, não o primeiro, é o mais antigo de todos. E elementos que estão aí presentes vão ser retomados por outros autores, vão ser retomados, por exemplo, pelo Gadamer, quando o Gadamer diz, o Gadamer vai exatamente na contramão disso que ele denuncia, né? Vai ao encontro do Benjamin, na mesma direção, na contramão dessa ideia de que a experiência é alguma coisa que distingue o adulto no sentido de conferir a ele um poder maior. Esse é um argumento bastante usado, mas ele é absolutamente discutido. O que o Gadamer vai dizer é, isso é uma cagada. O cara que, por ser experimentado, diz, não, deixa comigo que eu tenho experiência. Não perdes por esperar. Vai chegar o teu tempo. Ele diz, isso é arrogância, isso é petulância, isso é um fechamento do sujeito em relação ao outro e o não reconhecimento da possibilidade de uma experiência singular por parte do outro. Né? O não reconhecimento da plausibilidade da existência do outro de chegar a outro ponto que não o que tu chegaste. Então, isso que o Benjamin aqui está destacando é essa coisa assim do é só uma fase, eu já passei por isso também. Né? Não, isso acontece, dentro da idade, ou é assim, depois... Um pouco essa ideia arrogante, né, do sujeito que quer imputar sobre o outro uma interpretação sobre os fatos e tal, e com isso ele achata, ele acachapa, ele simplesmente soterra aquilo que o Gadamer vai destacar, que são os efeitos da história sobre o sujeito. O acontecimento pode ter sido muito similar. Minha namorada me abandonou, meu namorado me abandonou, enfim, olha como estou infeliz. Dizer, é só uma fase, isso acontece com todo, depois tu supera. Talvez o fato seja similar a tantas outras situações de abandono, de perda amorosa e qualquer coisa, mas o efeito disso sobre o sujeito é absolutamente singular. E é disso que se está falando. E é essa reivindicação do Benjamin, nesse momento, que é não quero, os filisteus, como ele chama, né? Ele diz, me impedem de sentir a genuinidade, né? A autenticidade daquilo que eu estou sentindo, porque eles querem me impor uma interpretação, me impor uma saída e uma resolução disso lá para diante. Né? E lá na Experiência e Pobreza, ele vai, de alguma maneira, também dizer que nós estamos perdendo para uma indústria que está crescendo, que ele em seguida está escrevendo, também na época dele produzir outras coisas, aquele é um texto de 1930, o mesmo ano do narrador e tal, que ele está produzindo essas coisas ali na volta, vendo o crescimento norte-americano, a aviação, a imprensa, o rádio, o cinema, a indústria cultural, né? E o Benjamin é um dos caras que vai se alinhar à escola de Frankfurt, junto com Adorno, Horkheimer, Marcuse, próprio Habermas, enfim, e vão, dentre os objetos de análise e de crítica, talvez um dos mais contundentes da Escola de Frankfurt tenha sido a indústria cultural.
né, e mostrado que os meios de comunicação acabam servindo ao Estado no sentido de imputar e infiltrar na vida cotidiana das pessoas uma série de valores a partir justamente da padronização, da pasteurização dos modos de exercitar e de viver a sensibilidade, né? É isso que a propaganda vai fazer depois. Hollywood é o sucesso, o cigarro do homem que sabe o que quer, o perfume da mulher moderna, a roupa não sei o quê. A tentativa de estabelecimento de uma identidade, de um padrão de subjetivação a uma marca, a uma conduta, a uma certa performance. Então, essa imputação está começando a aparecer, a se estabelecer ali nos anos 20. Né? Ele escreve em 1930, ele está falando justamente dos anos 20. Mas, enfim, estou acelerando, estou avançando questões, queria ainda primeiras impressões sobre a leitura. Como é que foi a leitura para vocês? Marcos, eu não tenho, né? Nunca tinha tido a profundidade na leitura do Benjamin. Eu li essa experiência. E tu sabes que quando a Viti fala dessa questão da conflito geracional, quando ele fala da embriaguez com o qual se leva, né, a juventude, e depois com que autoridade se fala sobre a verdade que essa experiência impõe sobre os demais. E eu até estava, né, pode ser que seja loucura, mas nesse processo que a gente vive de construção de narrativas, de ações discursivas, o quanto se comercializou essa experiência em nome de uma longevidade que fala da experiência para outras pessoas que ainda não chegaram, mas com uma verdade que talvez ela não seja, né, de fato correspondente com a fabricação da realidade do qual nós fizemos parte. A gente fabrica uma maturidade em cima de uma experiência de quem narra, mas ela não nos chega dessa forma. O quanto se alimenta culturalmente e até, eu diria, economicamente, essas abstrações em relação a essa experiência que a maturidade traz para a existência humana. Não sei, eu li o Benjamin nesse texto já pensando mais nesse lado, né? Porque eu vejo pela nossa comercialização de município aqui. É a terra da longevidade, é a melhor idade. Mas melhor idade para quem? Com que autoridade tu fala isso? O que é essa melhor idade? O quanto nós somos, né? É uma distopia até, de certa forma, porque não é essa a melhor idade. Dependendo de quem pisa, não é. Né, Marcos? Então, eu li o Benjamin com esse olhar. Tá, deixa eu dar um rodapé, assim, para quem não se ligou ainda, a Isabel está falando de Veranópolis. Ela mora e está em Veranópolis, é uma cidade da Serra Gaúcha, que tem a alcunha de ser a terra da longevidade. É um dos municípios, é o município com maior expectativa de vida no Rio Grande do Sul. E se vale disso justamente com a valorização da longevidade e tal, dessas coisas todas. Então, só um detalhezinho. Isabel, que é importante, talvez, assim, destacar só para puxar essa lógica, não é à toa que ele termina o primeiro texto, ainda menino ali, esse de 1913, citando Zaratustra. Né? E ele traz o Nietzsche já como uma marca, dizendo, era um guri de 21 anos que já estava lendo Nietzsche, já conhecia isso bastante bem. Uma das principais contribuições que o Nietzsche vai nos trazer é justamente a ideia de perspectiva, o perspectivismo, né? E a derrubada da ideia da verdade absoluta. Né? É uma contribuição que vai ser trazida para dentro do campo da história, na sequência. Vai chegar um pouquinho depois, né? Mas já o Nietzsche trazia isso de um jeito muito forte, dizendo não existe a verdade, o que existe são versões, são construções que valem como verdade. Depois vai ser usado pelo Foucault mais para adiante, que vai ser tomado pelo pessoal da nova história, da escola da École dos Análises e tal, e tudo isso vai pegar um pouco essa lógica da vida cotidiana, tentando desfazer o sentido da escola, da história dos heróis, da história dos vultos, da história do que é principal. Por que isso? Para derrubar a ideia de que existe uma verdade sobre as coisas. O que existem são perspectivas. No segundo texto, o Benjamin chega a criticar Einstein. Ele vai dizendo, o cara está seduzido por não sei o quê, agora está só querendo saber lá não sei o quê, entrar numa onda de umas equações que ele está querendo discutir, mas cadê? Ele está ressentido, ele está muito puto
com os movimentos que ele está vendo já em 1930, quando começa a crescer nazismo e fascismo na Alemanha, e que o mínimo que ele esperava seria uma posição política muito contundente de todos esses caras. E, no entanto, isso vai acontecer por parte de alguns nos anos subsequentes e tal, mas não de forma tão intensa, né? Ainda vão ser 9 anos até o início da guerra e até iniciarem aí os posicionamentos e as perseguições políticas. Mas é isso aí, está valendo essa ideia, Isabel, do que ele está levantando é uma reivindicação pela plausibilidade, pela validade, pela verdade da perspectiva, né? E a não imputação de uma verdade como universal. E tal. Iris, depois Carol. Então, eu li o texto primeiro aí do Benjamin, e eu não fui buscar atrás, assim como a Bitiza foi de saber a idade. Então, agora a coisa combina, né? Eu li o texto bem emocionada, assim, porque eu também tive essa leitura que a Bitiza teve um pouco assim, alguém muito novo escrevendo e autorizado por sua pouca idade, né? Que eu acho que às vezes, entusiasma por mais coragem de dizer o que algumas pessoas, entre aspas, mais experientes já talvez não o fazem, né? E algumas das coisas que ele traz eu trouxe um pouco para uma experiência minha, quando eu fui do CEPER Sindicato, da direção do CEPER, da direção central, e nas reuniões da direção eram essas frases que ele coloca às vezes aqui, né, sobre os filisteus, e eu me identifiquei muito com isso, né, com essa dimensão que a experiência torna-se o evangelho do filisteu que ele traz, né. E aí tem uma parte do texto que diz o seguinte, que nenhuma experiência pode nos dar ou tirar, né, mas que quando a gente é muito novo num espaço como era o caso do sindicato, o tempo todo o fato de tu não ter tido as mesmas experiências, a greve de 1900 e tanto, tu não estava lá, porque se tu tivesse, não ia dizer mais isso. Ou, mas isso a gente já fez e não deu certo. Mas isso a gente também já tentou, então, tipo assim, por todos os caminhos que tu vai, já são coisas tentadas, realizadas, né? E aí tu fica se perguntando, né? Bom, mas então o que está por vir, o que se pode ainda ser feito, né? Então, eu me identifiquei muito com esse sentimento dele, e ele diz aqui, nesse mesmo parágrafo, vai dizer o seguinte, que a fidelidade deve ser mantida, e eu me senti assim, muitas vezes eu mantive essa fidelidade com a entidade sindicato, embora achasse que esses recursos de experiência já vividos não davam conta do que a gente tinha uma expectativa de se fazer diferente, né? Mesmo que até agora ninguém o tenha feito. Esse desejo não pode ser tirado pela experiência, né? O desejo de então, estar realizando coisas. E eu lembro que era eu e mais 2 pessoas, 2 professores, uma professora e um professor, que eram os mais novos, assim, uma faixa etária de 20 e poucos anos, e aí nós éramos desautorizados o tempo todo, né? Pela ausência de experiência, né? Então, eu li esse texto com essa memória, né, sonhos de sua juventude, que eu achei muito bacana, assim. Não, eu tenho sempre uma sensação ambígua em relação a isso, porque, por um lado, eu sou, e quem me conhece sabe, eu sou um defensor, né, da ideia assim, de pintar camiseta, fazer caneca, dizendo que o diabo é mais diabo por velho do que por diabo, né? Eu acho que o diabo é mais diabo por velho do que por diabo, mas não porque ele simplesmente seja mais velho, né, mas pela malícia que ele tem, né, por ser velho e malicioso, não é só por ser velho. Então, a questão da experiência, eu acho que esse tema ele é bem oportuno, essa colocação, porque nos ajuda a pensar nessa lógica que não é só pela pouca idade, mas pelo tanto que se vive com a idade que se tem. Tem pessoas com mais idade que passaram por muitas coisas, mas será que elas, de fato, se debruçaram sobre isso? Elas produziram algum conhecimento sobre isso? Elas aproveitaram? Elas sofreram o efeito disso que elas viveram ou foi apenas vivência? Eu lembro, uma das primeiras vezes que eu ouvi o Nova falando, ele mencionou uma coisa exatamente assim, defendendo a coisa dos saberes docentes, da formação do professor, o professor como pessoa e tal. Ele disse que uma vez teve, sei lá, ele contou uma anedota que eu não sei se eu vou saber repetir, mas era algo como
encontrei um professor, numa discussão com um professor na Universidade de Lisboa e tal, e ele arrogantemente havia se colocado do tipo assim, eu tenho 18 anos de experiência, ao que o Novo teria replicado, dizendo, não, o senhor tem 1 ano de experiência e 17 de repetição, né, daquela mesma experiência, daquele que funcionou. Então, o que representa a experiência? O que é a experiência? Então, aí a contribuição então, do Gadamer que te diz, a experiência me joga sempre para a estaca zero. A experiência me mostra sempre a minha finitude. O sentido da experiência é, por eu vivê-la, por eu passar por ela passar por mim, por ela produzir um efeito sobre mim, ela me confronta com a minha incompletude, ela me confronta com a minha finitude, e justamente ela me faz abrir na direção de algo que está aí. É fato que quem não viveu, não tem para contar, ouviu dizer, e pode se servir disso, é assim que a gente se alimenta, né? Esse é o sentido da história. Dentre as pessoas que estão vivas neste momento no planeta, poucas são as que têm mais de 100 anos de idade. Muito poucas são as que têm mais de 100 anos de idade. Então, portanto, tudo que a gente sabe sobre o mundo e sobre as coisas de 100 anos atrás para diante, a gente sabe pelas narrativas, pela história, pelo que se lê, pelo que se escuta. Então, portanto, não porque a gente passou por isso, não porque a gente tenha vivido isso. Então, esse deslocamento, ele é sempre... Existe aí uma condição de ambiguidade que é, sim, o argumento da experiência ele serve como um dispositivo de arrogância, de petulância, enfim, de prepotência de um certo grupo que quer se impor ao outro, mas ele, por outro lado, ele é verdadeiro, quando se pensa na importância da reflexão sobre a vivência. Mas, enfim, está valendo a... Vamos lá, ainda estamos ateando fogo, assoprando as brasas para ver levantar a labareda. Cadê Carol? Carol? Oi, eu tô aqui. Eu saí porque meu vizinho tá fazendo uma obra e começou uma barulheira. Aí eu tive que catar outro canto da casa para ir, mas daí daqui a pouco eu já vou ter que sair daqui. Enfim, aí por isso que eu fechei a câmera, só porque eu tô de um lado pro outro. E aí eu perdi um pouquinho o fio da meada do que eu ia dizer nessa função, mas deixa eu abrir a câmera aqui. Mas não foi a primeira vez que eu li, né, esse texto, mas aquilo, como tu tinha comentado na outra aula, né, porque eu já li que eu tenho que partir então eu já sei do que se trata, parará, né, então eu reli. Ao contrário, exatamente o que nós estamos falando, exatamente o oposto disso. Exato. E aí eu reli e algumas coisas que eu pensei, assim, eu acho que algumas coisas colegas já comentaram, mas eu lembrei muito de uma história que sempre brinco com a minha mãe, assim, que foi emblemática, que quando eu era criança, adolescente, tal, tinha coisas que eu perguntava que eu via que ela fazia com muita naturalidade, e eu perguntava para ela, ai mãe, mas por que tu sabe disso, assim, e era uma coisa que eu vi que para ela era banal, e para mim eu não entendia como que ela tinha assim a sagacidade de resolver, e aí ela me olhava assim, anos de experiência. E aí eu ficava super frustrada, assim, porque era uma coisa que eu não tinha como competir, né? E aí agora eu às vezes falo isso também, que agora eu tenho coisas que eu também tenho, esses anos de experiência. E mãe, tô falando de ti, inclusive, dos meus anos de experiência. Enfim, tô na minha mãe. Ela está sendo frita na aula, é isso. Não é. Não, que agora eu também tenho algumas coisas que eu posso dizer isso. Mas acho que é mais ou menos isso, né? A gente fazer esse exercício de não achar que porque a gente tem essas experiências que a nossa verdade é a única válida, né? Que acho que é mais nesse sentido. E aquilo que a Iris comentou, né? Às vezes de ambientes profissionais, grupos, enfim, né? Isso acaba sendo presente e a gente não é reconhecido, porque é mais jovem, enfim. Acho que é isso. Pegando a leitura que a gente fez aqui na disciplina, vou dar um outro pulo lá para o nosso primeiro autor, que foi o Foucault, pensando o Foucault como sendo dos textos mais recentes que a gente leu, justamente são do Foucault. Não estou considerando o do Jorge La Roça, estou considerando dos filósofos. Os mais recentes que a gente leu foi aquele... a primeira hora da primeira aula do Governo de Si e dos Outros, que é ali de 84,
E o Foucault, àquela altura do campeonato, já tinha conseguido, né, ele lia, já leu Gadamer, já leu Benjamin, leu esses caras todos e participou de todo esse debate, e ele conseguiu, de alguma maneira, aproveitar tudo isso e elaborar algumas saídas para a gente. E 2 ou 3 elementos, Carol, me chamou a atenção na tua fala. Um deles é quando tu fala da tua frustração diante da tua mãe com esse tipo de argumento, que é muito similar ao sentimento do Benjamin diante do argumento dos filisteus, e tu usaste uma expressão que é assim, não tenho como competir. Descortina, assim, rasgou a carne, assim, mostrou as tripas e mostrou. O que está por trás é uma disputa de poder, né? A experiência e o sentido, o conteúdo da experiência, supostamente aí como algo que resulta, se torna uma moeda, se torna uma arma, se torna um dispositivo que vai assegurar a permanência ou a posição de certos grupos numa condição de assimetria em relação aos outros, né? Por onde? Pela posse do conhecimento, que supostamente a experiência dá, né? O que eu acho que é importante do ponto de vista da construção do Foucault é que, seguindo toda essa trajetória, ele não vai mais contra aquela coisa inicial que é não existe verdade. Sim, existe verdade. O que ele se dispõe justamente é estudar os regimes de verdade. Ou seja, o que faz com que, num grupo, aqui nós dentro desse coletivo, que é essa disciplina, aqui dentro da PUC e tal, que coisas entre nós são tomadas como verdadeiras? Que coisas... Argumento de quem é tomado como mais potente do que o outro? Quais os argumentos, quais os sujeitos que têm uma prerrogativa de poder sobre os outros em função da verdade, né? E em que essa verdade está ancorada? É da idade? É do tempo de docência, é da quantidade de livros que já leu, é da titulação. Quais são os critérios que vão definir isso? O que o Foucault vai dizer é, a cada momento, a gente precisa de ideias que valham como verdade, porque é nelas que a gente vai se apoiar para tomar decisões e para fazer o que a gente tem que fazer. Já brinquei com vocês inúmeras vezes, perguntando qual a sequência da louça, como é que vocês lavam a louça. Né? Então, é porque tu tem a convicção de que o teu detergente não é muito bom, que tu começa a lavar as coisas que têm menos gordura, porque a gordura não sai de todo da esponja, e se tu deixar o copo para lavar por fim, tu vai engordurar o copo. Então, aquilo vale como verdade, tá? Para regular uma tomada de decisão que vai orientar uma ação, uma atitude, que é o lavar louça, ou dar um beijo em alguém, ou comprar essa blusa e não a outra, ou escolher essa carreira e não aquela outra quando tu vai te inscrever para o vestibular. As coisas valem como verdade. E essa é uma aprendizagem que a gente já teve com Foucault. E o Foucault vai dizer, da onde a gente tira isso? Aí ele se serve do Gadamer, vai dizer, do discernimento e da ponderação. Eu preciso ponderar e eu preciso saber quais os jogos de conveniência para saber, num dado momento, o que é justo fazer, o que é mais adequado e o que é menos adequado. Não que eu deva seguir o certo e o errado, mas eu preciso levar em consideração a correlação de forças que compõem uma ação, uma situação, e ali dentro tomar uma decisão. Então, legal quando tu fala assim, ó, pai, aí eu me dava conta, ela dizia, não, mas tu não tem experiência, e aí eu não tinha como competir com ela. Por quê? Porque tu não tinha bala na agulha, café no bule, tu não tinha argumento aí nesse ponto para poder contrapor. O que a gente vê, crianças, às vezes, que são espirituosas, que vão colocando, né, que dão uma resposta em cima de uma fala de uma mãe, de um tio, de uma professora, como uma forma de desafiar. O que representa essa fala espirituosa da criança? Não é que ela contraponha uma verdade com a outra, mas ela puxa o tapete, é uma observação que falseia, que ajuda a falsear, ou pelo menos a abalar, aquela condição, aquela suposta solidez da afirmação do pai ou da mãe, do pode ou não pode, por que pode, por que eu não posso comprar isso? Não, porque dinheiro não dá em árvore. Mas dinheiro não é feito de papel, e papel não é feito de árvore, como é que não dá em árvore? Te desmonta, ou seja, ela vai te contestar, de alguma maneira fazendo com que aquilo que tu está usando como verdade, que funciona como argumento numa certa condição, é passível de interpretação e, portanto, de deslocamento. Os efeitos de sentido
que proliferam quando tu desloca uma verdade de lugar, são justamente aqueles que possibilitam a produção de outras. E o Benjamin é um dos primeiros caras que levanta isso de forma tão objetiva. O Nietzsche havia feito isso um pouco antes, mas faz ainda dentro de toda aquela construção. Para mim, é sempre difícil. Eu leio Nietzsche há 40 anos e ainda patino, não me animo. Vocês sabem disso, assim, eu não trago Nietzsche para aula, eu não leio Nietzsche em aula, então não me animo ainda até hoje. Mas, enfim, circulando aí em torno do Benjamin, em torno desse contexto. Alguém mais? Alguma outra impressão de leitura inicial? Como é que foi a experiência de ler o Benjamin? Bueno, o grosso da obra do Benjamin, o grosso da produção, respondendo lá a primeira pergunta da Bit, assim, naqueles 21 anos dele ali, nada, quase nada. A gente tem pouquíssimos escritos dele ainda dessa época. O grosso da produção é entre os anos 30 e 40. Tá? No final dos anos 20, tá? 27, 29, por ali, ele já começa a produzir mais. E 40, 1940, que é quando ele morre. Então, é naquela década que a grande explosão, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade é de 34, se não estou equivocado, por ali, metade dos anos 30, isso nessa função toda. Ele tem uma grande quantidade de ensaios de pequenos textos, e justamente é muito legal o jeito como ele escreve, porque são textos curtos, são textos rápidos, são textos eficientes. É um cara que trabalhou muito nessa lógica da militância, ainda que alinhado com esses outros parceiros, diz que a gente chama e considera aí que é a Escola de Frankfurt. A obra do Benjamin eu considero bem diferente do tipo de produção do Adorno, do Horkheimer, do Marcuse, por exemplo, que são livrões. Pega Marcuse e é aquela coisa, o homem unidimensional, Razão e Revolução, enfim, a coisa que vem às ganhas, mas como grandes obras volumosas, a dialética negativa, a questão do entendimento, no Horkheimer e Adorno. E o Benjamin largava essas coisas que são mais bomba, eu acho mais eficientes. Gosto desse jeito que ele faz, gosto do modo como ele escreve. E ele vai pegar justamente elementos da cultura e vai contrapor, por exemplo, ele tem texto sobre o Brecht e o teatro brechtiano, exatamente naquele momento ali dentro da Europa, aparece como um importante espaço de contestação política e tudo mais, mas assim como qualquer outro objeto dentro do campo da indústria cultural, ele é facilmente apropriado, né? E naqueles primeiros anos, antes da ascensão do Partido Nacional Socialista, ele acaba também se tornando um objeto de consumo. Como a gente sabe que o cabaré e, de outra forma, o Orto-Vaio e a música e toda vai andar por um outro caminho. Ele vai ser um importante crítico a toda a política que organiza e inicia a perseguição aos judeus na Alemanha durante os anos 20, né? Justamente a organização do partido ali nesse movimento todo. Valesca destacou a questão da barbárie. A noção de barbárie ela está trazida ali, ela é uma herança de uma leitura que o Nietzsche nos entrega no final do século XIX e vai ser bastante trabalhada pelos pensadores aí da teoria crítica, especialmente porque, de alguma maneira, assim, por um lado, o Nietzsche nos mostrava o preço que estava se pagando por essa coisa da civilização, esse processo civilizatório baseado na razão, e ele nos ajudou a entender que a razão não é isso tudo, não era a grande salvação da humanidade, como Kant havia prometido, Hegel havia prometido e tudo mais. Que a razão era uma grande armadilha, mas agora a gente já estava capturado por ela e não tinha mais como escapar, senão usando a própria razão. Eu preciso usar a razão para escapar da razão, e esse era um dos paradoxos que ele pautava ali. Ao lado disso, tu tem todo o desenvolvimento do pensamento marxista, também nessa beirada da Alemanha. O Marx está na Inglaterra, mas ele está escrevendo justamente para esse povo que está aqui na volta, com o partido também se organizando, fazendo uma análise da luta de classes na Alemanha, apesar de ele estar fora. Nessa virada do século XIX para o XX, a eclosão do socialismo, tá? Tanto com os escritos do Marx e do Engels, quanto o fortalecimento do que vai vir logo em seguida,
que é a organização pelo Lenin, enfim, capitaneado especialmente pelo Lenin, pela Revolução Russa. E a promessa do socialismo, né? E aí, essas críticas que o próprio Benjamin vai fazer no segundo texto, na Experiência e Pobreza, quando ele vai dizer, na verdade, a história do socialismo é muito mais a socialização e a partilha da pobreza do que a partilha da riqueza, né? O debate entre socialismo e barbárie, né? Então, o socialismo vinha como uma grande alternativa para nos tirar desse espaço e tal, que o capitalismo, que as relações capitalistas estavam imputando numa condição de barbárie, mas, por todo modo como ele é implementado, especialmente pela mão de Stalin, quando assume o partido, a partir da Segunda Internacional, enfim, do jeito como isso se define, ele é tão bárbaro, sob certo aspecto, como o capitalismo, sob o aspecto da exploração humana, enfim, de tudo isso que vai acontecer. Então, o Benjamin levanta essa bandeira, assim como os outros caras estão levantando. Assim como, especialmente Adorno e Horkheimer, o Adorno, principalmente, vai levantar uma bandeira em torno de uma luta contra essa condição de barbárie, que, na sequência, a gente vai entender que é a lógica do fascismo. Algum de vocês já me pegou lendo o texto Por uma Vida Não Fascista, do Foucault, que é a apresentação que ele faz para o livro Anti-Édipo, do Deleuze e do Guattari, e que ele é um textinho super curto, são 2 páginas, é uma delícia de ler, e que ele mostra que o fascismo não reside numa organização partidária que dirige um país, uma nação, mas o fascismo está no nosso cotidiano, né? E ele vai mostrar pequenos traços de atitude fascista no nosso cotidiano. A primeira deles, que larga, é: não morra de amores pelo poder. Né? Não morra de amores pelo poder. É por onde ele começa dizendo, e que vai mostrar isso. Quando eu morro de amores pelo poder, eu começo a sentir o gozo e a satisfação pela submissão do outro. Né? E aí inicia todo esse movimento. E o Benjamin está associando isso a essa noção de barbárie. Ele não vai chamar de fascismo, não nesse texto, não nesse momento, vai aparecer muito tempo depois, mas essa noção de barbárie vai estar importante aqui dentro desse contexto. Tá? Santuza diz: relacionar os tempos de hoje no Brasil, sim, está valendo, igual, essa é um pouco a lógica, na verdade, do mundo contemporâneo. Santuza não só do Brasil, mas do mundo contemporâneo. A partir do século XX, a gente entrou numa condição, digamos, aí de entropia, né? Porque a gente não está conseguindo retroceder, não tem mais como dar volta e recuperar alguns estados que a gente já teve em certa condição de organização social. Né? E o crescimento do capitalismo e dessas relações de poder exacerbadas, elas acho que estão nos judiando fortemente. O que mais? Observações, comentários? Ou vamos lá, vamos para o texto. Bitiza levantou a mão, mas alguém ia falar? Quem falou? Valesca? Eu só ia dizer que eu dei umas risadas quando ele fala ali do rococó. Né? Do quê? Não entendi. Do rococó. Ah. E depois o que eu também achei legal no final, quando ele coloca a questão que ele retoma mais ou menos essa questão da barbárie, falando da pobreza da experiência. Uhum. A questão da pobreza ela está duplamente colocada, né? Ela tem, e justamente ele fala da pobreza da experiência nesse sentido de que o Kant já dizia isso lá nos escritos dele sobre a pedagogia e lá no que é o esclarecimento. Quando ele responde, quando Kant escreve o artigo dele, 1780 e alguma coisa ali, para o jornal, que se chama Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento, e ele diz: o esclarecimento, o iluminismo, enfim, a ilustração, a saída do homem da sua menoridade, e isso implica numa tomada de decisão de se deslocar da posição a qual o homem se condenou a si próprio por preguiça e por covardia, e que deve resultar numa atitude de pensar com a própria cabeça. Tá? O que o Benjamin está aqui denunciando, do ponto de vista da pobreza da experiência, é que, por exemplo, com o crescimento e o desenvolvimento da imprensa,
As narrativas sobre as coisas já chegam como verdade na mão dos leitores, na mão da população. Uma narrativa do fronte, uma descrição de não sei aonde, essa é a verdade que está chegando. Então, não precisa mais ouvir da boca do soldado que estava chegando do fronte para contar o que estava acontecendo, porque ele já não tem mais muito o que contar. Não é que ele não tenha passado por um monte de coisas, não é que tudo pelo que ele passou não está produzindo mudanças na vida dele e deslocamentos. A questão é como é que eu converto isso em narrativa? Tá? Como é que eu converto isso numa forma de contar que tenha potência, que carregue a potência da experiência. Então, a pobreza da experiência tem a ver com a pobreza do recurso narrativo, que a gente vai seguir olhando isso nesse conjunto. Bitiza levantou a mão aí. A pobreza da experiência. Então, a pobreza da experiência se estabelece a partir de algo que impede a experiência de ocorrer de alguma maneira. Não, eu não queria começar por aí. Eu queria dizer assim, eu achei interessante, e aí também tem que ver se é interessante, se tem qualquer interesse ou não, mas é só para elocubrar, eu acho que é interessante. Lá pelas Santas, eu achei assim, um paralelo, e aí talvez eu tenha ido forçando esse paralelo bastante entre o texto, segundo A Pobreza da Experiência, do Benjamin, e o texto do La Roça. Em mais de uma coisa, quer dizer, me dei conta que um foi escrito no início de um século, ou no fim do outro, e o outro foi escrito 100 anos depois, no início do outro século, ambos em momentos muito pulsantes da vida no mundo, sei lá, né? O Benjamin lá entre as duas guerras, o Benjamin não, 1930, não, estou falando do outro, dos anos 40. O Benjamin, então, lá, às beiras da Segunda Guerra. Isso. Queres falar? O texto ele escreve em 1930. É isso, no meio das duas guerras. Aí no meio, então, mesmo, né? É isso aí. Tá bem, entre uma guerra e outra, com a Alemanha, né? A Alemanha se formando para o nazismo, né? Com o desenvolvimento industrial que adveio nesse momento e com uma ideia de desenvolvimento bastante também pulsante com essas coisas, com a imprensa, com a técnica. O Benjamin usa a palavra técnica. E o e mostra que essas coisas eram impeditivas de fruir uma experiência. A partir daí, ele vai mostrando. E o La Roça faz a mesma coisa 100 anos depois, em um outro momento de estúpido desenvolvimento da tecnologia, né? E aí vai apontando, então, as coisas que impedem a experiência de acontecer, não é? Como a aceleração, a grande velocidade dos nossos dias, em função, né, da vida que mudou, sei lá, compressão, tempo e espaço, acho que ele nem fala nisso, o papel o excesso de opinião, o excesso de essas, né, que vem aí, então, e o papel da imprensa mesmo, né, das mídias, né? E eu lia e pensava muito no texto do La Roça, me pareceram muito coincidentes, assim, né?
E achei isso legal. Achei isso legal. O Benjamin é uma referência muito importante para o La Roça, foi, sim. Sim. Isso vem de uma afinidade, digamos assim, de pensamento. Eletiva. Ou é um acaso? Não tem nada de acaso, né? não. Duas coisas, Viti. Por um lado, minha intenção justamente em fazer esse estudo por esses autores é reconhecer no texto do La Roça as marcas, né, levadas desses caras. Eu espero que eu não esteja antecipando nada, né? Mas é que não, tá de boa. Como, por outro lado, o reconhecimento disso, como que marcas são essas, por que ele escolhe essas marcas, né? E o La Roça, sim, é um cara que leu bastante Foucault, que trabalhou muito com Foucault e que leu muito com Uria e com não sei o quê, com toda essa virada ali, ele continua e segue escrevendo sobre isso, mas especialmente ali nos anos 90, ele vai fazer essa leitura da maquinaria escolar, dos dispositivos, das relações de poder. Então, tu vai encontrar muito Foucault dentro do texto dele por conta disso. É um cara que trabalhou com essa lógica da hermenêutica, com a interpretação e a coisa da hermenêutica muito também. Então, portanto, tu vai encontrar os traços do Gadamer dentro do texto do La Roça. Ele tem, talvez, uma das obras maiores que ele tem, que não é um conjunto de artigos, que não é uma coletânea, porque ele tem várias aqui publicadas no Brasil, como Pedagogia Profana, Os Habitantes de Babel e tal, que são coletâneas de artigos, tá? Mas tem um deles, uma obra dele que é bem consistente, que se chama A Experiência da Leitura, e é um tijolão desse tamanho. Ele tinha já produzido 2 ou 3 artigos sobre o que ele chama de novela educativa, ele organiza um livro sobre a novela educativa. Um outro livro que também é organizado por ele, tem 1 ou 2 artigos, se chama Déjame que te cuente, que é sobre as narrativas e as narrativas biográficas e tal. Eles são lá do comecinho, lá fim dos anos 80, tá? E, na experiência da leitura, ele vai pegar justamente a produção de textos e vai usar muito Benjamin. Vai usar muito o narrador, especialmente o texto do narrador, e esses elementos da experiência vão estar muito colocados ali. Então, não é por acaso, ele está ali, sim, de propósito, uma coisa tem a ver com a outra. Ela está ali, está encaixada, não é gratuita essa marca. Mas tu traz, a Carol já sinalizou ali, e como eu tinha dito, no texto, o narrador ele vai explorar um pouquinho mais essa relação entre a pobreza da experiência e a pobreza do relato, né? Do ter o que dizer, do como narrar uma experiência. Tá? De alguma maneira, um dos elementos que está aqui colocado é assim, ó, tem a ver com a formação discursiva, tá? Com como o sujeito se constitui no âmbito de uma formação discursiva que é coincidente com uma formação social. Nessa primeira metade do século XX, ainda está se discutindo muito como é que se dá o processo de subjetivação, como é que o sujeito se constitui. Tá? Então, a gente ainda está sofrendo muito efeito do grande trio, Nietzsche, Marx e Freud, né? O Freud com toda a marca da psicanálise e tal, trazendo isso, tentando decifrar essa parte oculta, essa coisa que está ali, está escondida e tudo mais. A gente, quando entra no século XX, continua tentando entender como é que o mundo resulta, como é que o sujeito, né, opera e se apropria dessa coisa da experiência. E boa parte de tudo isso vai convergir justamente às custas do debate estruturalista, que vai valorizar a linguagem, a construção da linguagem, todo o peso dos significantes, que vai dizer, e que o texto do narrador vai ser importante, e o Foucault lá adiante vai dizer que não existe pensamento sem palavras, tá? E que não existe experiência sem narrativa da experiência, não existe subjetividade sem a narrativa da subjetividade. O que somos e o que vivemos, a nossa coexistência, ela é o tempo inteiro mediada pelos expedientes da significação. Então, portanto, aquilo que vocês veem de mim enquanto eu estou falando não é simplesmente as palavras que eu estou
pronunciando o que vocês estão escutando, estão aprendendo, mas vocês também estão me enxergando. E ao me enxergar, e ao me perceber, ao perceber meu tom de voz, que recorte eu falo e como eu ajo, vocês fabricam de mim um construto, que é aquilo que resulta de uma atribuição de sentido feita por vocês na minha direção. Então, isso me constitui como sujeito. Então, de alguma maneira, vocês produzem narrativas a meu respeito o tempo todo. Produzimos narrativas a respeito do mundo e das coisas o tempo todo quando a gente fabrica representações. A gente opera nesse campo das representações o tempo inteiro. O Benjamin, de alguma maneira, está preocupado exatamente com isso, que é como é que eu chego nessa ordem da verdade, como é que eu chego nessa condição de verdade. Isso vai estar lá quando ele debate a questão da obra de arte, por exemplo, vai dizer o quanto se perde da aura na época da reprodutibilidade técnica, ou seja, uma foto da Mona Lisa não tem a mesma aura que o próprio quadro da Mona Lisa, a própria coisa ali não está. Hoje isso está explodido, ou seja, se vive uma realidade de simulacros, a gente já teve todo o pós-modernismo, Lyotard e companhia discutindo o simulacro, já foi por água abaixo, tem outras modificações, mas naquele momento ele vinha e perguntava isso, e dizia, é possível a gente ter acesso à verdade das coisas? Qual é a verdade da obra de arte, a verdade da coisa, né? Da tal da coisa em si? Né? É possível chegar à coisa em si? Não, ela é sempre mediada por uma compreensão. Esse momento que o Benjamin está escrevendo isso está fervilhando de debate em torno disso. O Sartre está pensando nisso na França, o Heidegger está pensando nisso também na Alemanha. Os existencialistas estão produzindo essa coisa que é tentar entender como é que eu chego na verdade das coisas. É possível chegar na verdade das coisas? Não. E aí, assim, o chegar à verdade das coisas implica em converter as coisas em palavras. Eu preciso transformá-las em palavras. E para transformá-las em palavras, eu preciso ceder e operar com o dispositivo da língua como um dispositivo de constrangimento. Ou seja, a ação do pensamento ao produzir uma significação e essa significação colar num significante, ela encarnar num significante, isso é um ato de extrema violência. A palavra... ela, em última análise, ela é o aprisionamento do pensamento em movimento. Então, se por um lado eu fico super feliz quando eu encontro a palavra, ou me dá uma aflição quando eu não consigo encontrar a palavra para dizer, e eu fico maquinando, porque meu pensamento não para de se mexer, mas quando eu encontro a palavra, isso é relativamente satisfatório para o meu desespero, que é o meu movimento do pensamento. Por outro lado, ao proferir a palavra, eu suspendo o movimento do meu pensamento, ou eu inauguro uma outra disputa, eu inauguro uma outra guerra, que é a guerra a disputa pelo significante, né, que vai daí para diante. Então, o que é a experiência? Né? Quando os caras chegam, um outro texto que Benjamin vai dizer assim, o cara que chega da guerra, né, que passa pela experiência, e ele chega para contar o que ele passou, a narrativa dele sobre o que ele passou nunca é suficiente para dar conta da riqueza, do tamanho, da potência, da intensidade da experiência. E o que é pior, se isso é um exercício inicial do narrador, é um exercício terrível do ponto de vista do receptor, daquele que escuta, que suprime toda a riqueza do discurso e converte isso a uma leitura possível a partir dos seus esquemas de compreensão e dos seus jogos de atribuição de sentido. Então, o que o outro diz vai ser lido e interpretado por mim de acordo com os meus esquemas de compreensão. E aí essa é a revolta do Benjamin quando diz, eu estou de cara, os caras dizem, eu já passei por isso, isso passa. Tá? Mas eu estou morrendo de amor, estou morrendo de tristeza. Não, isso passa. Quando o cara diz isso passa, isso não é nada, isso é só uma fase, ele está reduzindo a tua narrativa, tá? Ele está não só reduzindo a tua experiência à tua narrativa, reduzindo a tua narrativa à compreensão dele. Então tem um duplo movimento de perda nesse sentido, que é o empobrecimento, né, disso, e naquele momento de desenvolvimento de tecnologia, do início do século XX, especialmente da tecnologia da imagem, a fotografia, o cinema está começando, o teatro está tendo um outro sentido, e começam a se produzir as radionovelas, os radioteatros, o teatro filmado que vai para o cinema.
de tal maneira que se pasteurizam, se cristalizam interpretações, se cristalizam representações, e isso vem em lugar das coisas. Então, se por um lado é super legal porque tu populariza a cultura, tu populariza a literatura, tu populariza o acesso, né, de um modo geral, por outro lado, tu pasteuriza. Essa é a chave da indústria cultural. Tu homogeneiza as formas de compreensão, as formas de entendimento produzidas aí. É disso que ele está falando. Então, quando ele acaba... qual é a indignação? Assim, o auge da indignação dele no fim do texto é o Camundongo Mickey, né? Que naquele momento não é nada. Em 1930, recém está começando. Assim, Disney recém criou o Camundongo Mickey, ainda não representa essa coisa, essa potência em Hollywood, né? Ainda nem tem Branca de Neve e tudo mais, mas ele já bispa a importância, a entrada da cultura norte-americana, que chega por aí, mas ele está muito mais furioso com Einstein, furioso com os caras da volta, com o Le Corbusier, que está pensando alternativas modernas, mas está, e pouco faltou para sobrar para o Niemeyer, se tivesse vivo, levava no pau também. Mas o que o Le Corbusier propunha, justamente soluções de urbanismo, tá, para uma metrópole que está crescendo. Quer dizer, e aí é a maluquice da indignação dele. Ao invés de se opor ao crescimento desmesurado das metrópoles, tá, para tentar entender por que está crescendo, porque não tem emprego no campo, porque não tem controle de natalidade, porque se desarranjou a organização social. Ao invés de enfrentar o problema do desarranjo social, ele vai encontrar soluções para a vivenda popular na periferia. Tá? E resolver o treco assim. Legal, é importante pensar isso, mas a indignação do Benjamin é que, ao invés de fazer o confronto político, estão sendo pensadas soluções de encaminhamento prosaico daquilo que está aparecendo como problema. Então, esse deslocamento que aparece na coisa da pobreza da experiência, quando ele diz, é esse o empobrecimento que a gente está tendo, porque a gente está sendo compelido a viver todo mundo igual, a pasteurização. O empobrecimento vem muito nessa lógica que é a modelização das experiências. Então, portanto, tu vai aprender que tem a hora certa para chorar, para rir, aqui é a hora que todo mundo ri, aqui é a hora que todo mundo chora, e o jeito de chorar, e como isso funciona. Então, um pouco esse panorama, eu acho que ajuda a desenhar o quadro. Valesca levantou o medo? Não, Bitiza antes. Desculpa, desculpa, eu realmente me atravessei, mas é só... é isso que ele chama de galvanização, não é? Isto. Beleza, exatamente. Perfeito. O Pedro aqui destacou também o vidro. Aqui eu vou fazer um rodapé curioso, assim, para quem quiser correr atrás. O Barico, Alessandro Barico, esse nosso amiguinho de todas as semanas, tem um dos livros dele, um dos pequenas novelas dele, que se chama Palácio de Cristal, eu acho que se chama isso, que é a história de um milionário maluco que resolve construir, sei lá o que, uma mansão, e ele quer um vidro redondo, um vidro curvo. E é justamente toda uma disputa em torno de como trazer o vidro curvo para esse lugar. O cara acaba construindo uma estrada de ferro para chegar direto na casa dele, na mansão, porque ele quer trazer o vidro de não sei de onde. Então, o Barico também tem uma coisa sobre o vidro e sobre esse pensamento que é curioso pensar, curioso ler. Mas é isso, a ideia da galvanização é isso. Eu chamei de pasteurização, mas está valendo. A galvanização é isso, é esse emparelhamento, esse desaparecimento da polaridade, né? Então, eu só ia fazer um registro, né? Que quando dissesse no início da tua fala da questão da leitura do narrador, que as nossas colegas alunas da pedagogia leem em ti uma ameaça. Tá, não vai me queimar agora, né? Gente, olha, elas estão com medo do professor Marcos na banca delas do TCC. Não sei de onde elas tiraram isso. Não sei de onde elas tiraram isso. Mas é como eu disse, é bem disso que tu colocasse agora, das outras leituras que se faz. Exatamente porque quando tu coloca as críticas, tu faz isso de maneira objetiva e contundente, digamos assim, né? Ou que tu não dá a resposta, tu deixa a bola quicando, isso traz as pessoas para um momento de insegurança, né? E aí essa balançada do barco aí, ninguém gosta de sentir, então vamos evitar este professor para ele não...
Não, isso que a Valesca está dizendo é que a Valesca me acompanha fazendo estágio de docência numa das minhas disciplinas. Ela acompanha a filosofia da educação, que é uma turma de formandas. E as gurias estão em época de TCC. Né? E a declaração na sexta-feira passada foi assim: nós temos muito medo do senhor, nós decidimos, nenhuma de nós convidou, porque nós temos muito medo do senhor nas bancas. A minha orientadora até sugeriu o seu nome, mas eu disse: não, Deus o livre, professor Marcos, eu não quero. Então foi isso. Mas só para pegar essa ideia da galvanização, posso estar errado aqui, me ajuda, mas o ferro, o aço galvanizado, ele impede a corrosão, ele é um dispositivo justamente eu acho que é zinco que se usa na galvanização, e que faz uma cobertura que impede a corrosão. Então, quando ele fala na galvanização, numa sociedade galvanizada, enfim, nesse princípio é justamente a criação dessa barreira que impede, de fato, a afecção, né, de alguma maneira. E a galvanização ainda dá aquele acabamento prateado que fica todos iguais, assim. Ele dá uma coloração ainda padronizada. E mais liso ainda, né? Essa questão do liso, eu li esse ano o livro do Byung-Chul Han, Salvação do Belo, e ele começa falando sobre o liso bem nesse sentido também, que cada vez mais essa estética né, do liso, do galvanizado, do pasteurizado, que aumenta a eficácia, aumenta a velocidade, a transferência de informação sem nenhum ruído, né? E daí também conversa com essa questão do se igualar nessa pasteurização, né? Talvez o esvaziamento da experiência vem justamente porque o que preenche a experiência, essa questão do espírito, é justamente o que a gente não consegue identificar no outro, porque é de cada um, né? Então, o esvaziamento da experiência facilita essa identificação de um no outro, facilita para propaganda, facilita para mídia, facilita para o fluxo de informação mais rápido, né? Então, acho que vem essa... E hoje em dia, ele fala até do prédio, se vão construir prédios de vidro no futuro, né? A gente vê acontecer aqui em Porto Alegre, né, agora, né? Então, cada vez aprovando mais e mais prédios de vidro, prédios lisos, elípticos. Não, o liso, esse conceito do liso e do estriado, em contraposição, né, ele vai ser bastante operado, especialmente pelo Guattari, quando ele vai discutir a perspectiva da esquizoanálise e o deslizamento pelos espaços lisos e estriados. O liso produz essa indiferenciação. Né? O liso representa exatamente essa possibilidade de supressão da marca singular, da singularidade. É o estriado que produz uma marca de caminho, de lugar, mas o liso justamente te joga para aquilo que eles chamam de desterritorialização. E é isso, tem razão. Essa associação, Pedro, do galvanizado, da galvanização com o vidro, com o liso, é isso que ele está começando a enxergar lá. Talvez para quem, não sei se Isabel está aí, eu não estou vendo a janelinha, está aí, está lá, essa proliferação desses espaços lisos, galvanizados e tal, corresponde ao que o Blickstein chama de corredores isotópicos. No discurso, na organização discursiva, seria justamente a partir dos óculos sociais, dos estereótipos, do ponto de vista da cristalização de um conteúdo num certo significante, e que induz sempre uma mesma linha de interpretação. Portanto, sempre a perseguição, o percorrimento de sempre um mesmo corredor isotópico. Né? Tem sempre as mesmas posições, então ele sempre se prolifera ali. Segue um padrão, né? O que o Benjamin está sinalizando é isso, lá no começo. E aí é que eu estou falando, assim, esses caras, é uma época de grande efervescência na filosofia, né? Tanto a filosofia crítica quanto a pós-crítica, eles são correlatos, né? E não é à toa que a gente está fazendo essa leitura que está fazendo. Mas é isso aí. Então, tá aí. Ele critica Bauhaus, critica tudo isso. Sim, a coisa do Mickey, o camundongo Mickey, ele diz a existência do camundongo Mickey é um desses sonhos do homem contemporâneo. É uma existência cheia de milagres que não superam os milagres técnicos, como zombam deles. Né? Então,
essa lógica assim, de produção dentro desse campo contemporâneo, que é o que representa a experiência, né? Que eu acho que é o mais bacana. Ele critica, e aí é curioso, porque assim, ele critica muito essa noção de atualidade, né? Em torno do atual, em torno do progresso. Eu estava lendo, por outros motivos, estava lendo a biografia do Monteiro Lobato, e um cara que, baita reacionário, nacionalista, enfim, dentre outras coisas, ele faz toda uma série de campanhas em favor do petróleo e da siderurgia nacional, enfim, tem lá os confrontos com o Getúlio, naquela função ali, justamente um pouquinho depois dessa época, nos 30, mais ou menos. E um dos discursos que é muito frequente no nacionalismo brasileiro é o discurso a favor do progresso e do desenvolvimento, né? É essa atualidade, é esse para frente. Monteiro Lobato escreve frequentemente que ele considera que aqui no Brasil as pessoas andam de costas, andam de ré, caminham de costas, com a ideia de que não se jogam na direção do futuro ou do presente, pelo menos. O Benjamin termina o texto dizendo que tudo isso, quando ele termina o último parágrafo dele, diz: ficamos pobres, abandonamos uma a uma todas as peças do patrimônio humano. Tivemos que empenhá-las muitas vezes a 1/100º do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do atual, e o atual entre aspas, né? Por quê? Porque a gente quer o mais novo, a gente quer o inédito, a gente quer a substituição do novo, do velho pelo novo, da novidade. A novidade é o mais importante. É a entrada no que a gente estava falando, que é essa coisa da orgia de opiniões, da imprensa. A gente começa a não suportar mais, e aí o advento ali, nessa época, a gente vê, primeiro, os jornais eles não eram diários, eles eram semanários. Quando, no século XIX, os jornais saíam uma vez por semana, os mais moderninhos, os mais articulados. Quando se entra no século XX, começa um pouco essa demanda pela notícia mais fresca, e isso faz com que, se por um lado o jornal continua sendo um veículo de informação geral, o rádio cresce fortemente, porque o rádio dá a notícia na hora. No rádio é instantâneo, no jornal eu vou poder ler a matéria e tudo mais. Eu vou sempre na direção, então, disso que é o mais atual. Nós estamos entrando numa sociedade em que prevalece o que é descartável, o que é o momentâneo, aquilo que está valendo nesse momento e não em outro. E é isso que o Benjamin está denunciando como um problema dessa sociedade. A gente observa assim, em todo esse contexto, dá para fazer um paralelo com o que está acontecendo na Itália, mais ou menos na mesma época. Na Itália está um pouco diferente a ascensão do fascismo, vai resultar lá em Mussolini e companhia. Ela, de alguma maneira, ela resulta, por trás disso, tem uma tensão com o anarquismo. O movimento anarquista, tá, e o movimento sindical italiano, ele é muito forte, muito forte. E ele é, de alguma maneira, uma forma de resistência que aparece, que é bem interessante, como uma alternativa que não cola no socialismo, ela deriva a partir justamente lá do Bakunin, do não sei quem, dos caras que vão pensar o socialismo de uma outra maneira, apesar de estar mais alinhados, às vezes, ao socialismo chamado utópico do que ao socialismo científico, mas a perspectiva do anarquismo ela vem também colocar em questão o modo como o socialismo estava encontrando de produzir uma saída de organização social para o Estado. E estava dizendo, isso também não nos serve. E o fascismo na Itália está justamente botando os sujeitos a cabresto às custas dessa ideia do progresso e do desenvolvimento, a sedução pelo poder, que é o que está acontecendo na Alemanha também. E em resposta ao que está acontecendo na América, com a ascensão, enfim, norte-americana e tudo mais. Esses primeiros anos, os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, caracterizam também uma época de muito movimento migratório desses grupos brancos, tá? Italianos e alemães especialmente, que vêm para a América do Sul e para a América do Norte. Aqui, no caso brasileiro, eles vão ajudar, sob certo aspecto, a engrossar essa discussão sobre o nacionalismo. Tá? Primeiro,
pela própria coisa, pela própria experiência da discriminação e do fechamento dos grupos de imigrantes aqui no interior, como pela resposta dos brasileiros em função disso, que tem uma sacada sensacional pelo movimento modernista, e aí Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade e tal, que vão chamar de antropofagia. E vão dizer que o que caracteriza o brasileiro não é uma identidade essencial que a gente vai ter que buscar em algum lugar, mas justamente essa miscigenação. E se começa a apostar nessa ideia da miscigenação como uma alternativa que é isso, essa é a condição da atualidade, da condição que se tem. Enquanto que a Europa está num movimento exatamente contrário. Está banindo e tentando trabalhar uma perspectiva eugênica de limpeza étnica, né, e de constrangimento racial, tanto na Itália quanto na Alemanha, de forma muito contundente. Então, o Benjamin, quando fala, ele diz assim, olha, nós estamos entregando os grandes valores da humanidade às custas de ganhar simplesmente uma atualidade só porque é moderno, né? E o moderno é o liso, o moderno é o galvanizado, o moderno é o vidro, o moderno é o que não tem ranhura, é o que não tem estria. Esse é o preço que nós estamos pagando e que resulta num movimento muito importante de desumanização, né? Então, é uma lógica de desumanização potente que ele está começando a denunciar nesse ponto. Pode ser até que agora que tu falou, né, dos corredores isotópicos, de certa forma, isso do liso, do galvanizado, ele se incorpora na condição do humano social, que a gente está vendo na questão da estética do ser humano, né? De certa forma, isso veio para a vida do ser humano também em forma de estética, do liso, sem, né, essa questão do belo, né? Eu acho que isso está muito forte hoje, né? Que o Kozik fala também lá em 1976, né? Que ele vai trazer essa condição do ser humano, né? Que de certa forma é uma questão utilitária da nossa existência, né? A gente é útil ao mercado, a gente é útil àquilo do qual nós vamos sendo inseridos, né? De certa forma. Não sei, é loucura da minha parte, mas você estava falando e eu ficava me lembrando disso. Não, isso é o que o Pedro ainda agora estava citando, exatamente a salvação do belo, como uma das discussões agora mais contemporâneas, enfim, que a gente tem dentro dessa lógica da discussão do sentido de beleza, que ele está sendo colocado em questão. O Benjamin, ele traz à baila o Paul Klee, que estava começando a romper, exatamente dentro da perspectiva da vanguarda artística, estética, nesse movimento, que a gente vai ver, nessa época, alguns movimentos na França, por exemplo, dos dadaístas. Um Marcel Duchamp, os caras que vão, por alguma outra lógica, o De Chirico, enfim, na Itália, os caras que vão rompendo com isso, rompendo com um parâmetro do entendimento do que fosse a arte, e sob pena de levar muita pedrada. Aquilo que, por exemplo, o expressionismo, do ponto de vista das artes visuais, ele produziu um efeito muito ruim sobre a sociedade. Disseram, a pessoa não pode ser verde, não pode pintar uma árvore dessa maneira, porque ninguém é verde, não existe árvore azul, né? Então, na perspectiva da compreensão, o que está começando a valer, né, no expressionismo? E isso, final do século XIX, a gente já tem com Cézanne, com esses caras que estão rompendo com aquela lógica que o impressionismo já tinha ajudado a dar um pouco essa lógica, que é Monet e companhia, de dizer os contornos não precisam mais estar definidos, o contorno não existe. O contorno é um artifício de percepção, é um recurso produzido pela percepção. As coisas não têm contorno, porque as coisas não são em dois planos, as coisas são tridimensionais. O contorno é alguma coisa que só existe no plano, no bidimensional. Então, ela é um recurso atribuído pelo artista sobre a representação do objeto, que aquilo não está lá. Então, o que o impressionismo faz quando ele suprime o contorno é justamente deixar com que as coisas se misturem desse jeito. O expressionismo vai valorizar definitivamente a posição do espectador, do sujeito. Assim como eu mostrei para vocês que, do ponto de vista da pedagogia, a gente vê uma pedagogia, uma educação centrada no aluno, não mais centrada no conteúdo, que é o que é verdadeiro, nem centrada no professor, mas centrada no aluno, para dizer cada aluno tem o seu ritmo, o seu tempo, o seu processo. Maria Montessori, Pestalozzi, De Crowley, Escola Nova, tudo isso está pululando na Europa nessa virada do 19 para o 20.
do ponto de vista da arte da mesma maneira. Então, o expressionismo vai me dar a possibilidade de entender que eu posso representar um objeto de acordo com aquilo que ele provoca em mim, de tal maneira que essa representação carregue mais do efeito que ele produz em mim do que dele. Então, eu progressivamente deixo de ser fiel a uma representação do objeto e passo a perseguir um efeito desse objeto sobre mim, né? E o próximo passo vai ser que efeito eu vou tentar produzir sobre o outro. Então, portanto, o objeto, do ponto de vista do expressionismo e do ponto de vista do dadaísmo, fortemente, vai ser produzir um objeto que produza efeito no espectador. Então, o que eu tento representar, quando o Duchamp prende uma roda de bicicleta em cima de um banquinho aparafusado e não sei o quê, ele tenta, com isso, produzir um efeito sobre o espectador. Tá? Seja de incomodação, do que quer que seja, mas ele pretende produzir isso lá. Então, ele tenta capturar no objeto uma intenção, um conjunto de condições de possibilidade de desencadear um efeito sobre quem olhar para aquilo. Então, muito mais do que aprisionar um significado, é para fazer isso avançar. Na poesia, da mesma maneira, naquela virada ali também, Mallarmé com o lance de dados, vai, vira, Valéry dizendo, invertendo todo esse jogo, Rimbaud, Baudelaire com as Flores do Mal, especialmente França, estamos pensando, que é quem levanta isso, mas alguns caras vão olhar um pouquinho para a escrita oriental, para os ideogramas, vão buscar isso de lá de trás. Então, tem algumas viradas importantes, todas acontecendo nessa época que o Benjamin está escrevendo. Então, tudo isso está pulando. Aqui no Brasil está acontecendo Semana de Arte Moderna, em 22. Então, está tudo isso uma grande efervescência no mundo, do ponto de vista desses valores que são quase como uma independência do sujeito, né? Uma prerrogativa do sujeito. Claro que aí acaba assim, fica liso demais e os caras começam a buscar onde se agarrar, e aí as escolas, as paróquias, as igrejas todas que, do ponto de vista teórico, também acabam acontecendo, os movimentos, enfim, e as perseguições de ambos os lados. Aqui no Brasil ficou muito forte a tensão entre o que se chamava de movimento verde-amarelo e o movimento pau-brasil. Né, dois movimentos que pautavam a questão do nacionalismo do mesmo jeito, mas que tinham esse mesmo mote, tá? Mas o modo como eles entendiam o nacionalismo e a identidade nacional era drasticamente diferente. Então, se por um lado o nacionalismo do verde e amarelo, os Raul Bopp, companhia, o próprio Monteiro Lobato, companhia, fazendo uma coisa mais careta e tal, e o pau-brasil com os modernistas, por outro lado, levantando outra bandeira. Então, essa tensão que o Benjamin, de alguma maneira, está sinalizando aí, no meio disso. Mas já vira 400 coisas, me dão... Mas nessa mesma época, o Monteiro Lobato se associou com o movimento eugenista aqui no Brasil, né? E eles apoiaram essas medidas de incentivo da migração europeia para cá, para levantar o número de pessoas não negras na população, de preferência de origem europeia. Então, eles viam o eugenismo de outra forma, mas era uma tentativa, né? Monteiro Lobato é um baita reacionário. Assim. O Monteiro Lobato, junto com o tal do Miguel Couto, aquele ali, quando a gente lê as cartas, as coisas que eles escreviam um para o outro. E o pessoal diz que tem que ser amigo da Emília, porque a Emília é só uma boneca levada, né? Enfim, Walter Benjamin. E aí, que mais? Ideias em torno do Benjamin, da experiência da pobreza, a noção de experiência. Talvez, então, para a gente ir encaminhando um fechamento, para depois avançar, mas, quer dizer assim, ó, no texto inicial, aquele de 1913, do Benjamin, ele dá uma ênfase, ainda o tempo todo, dessa questão que é o conteúdo da experiência. Tá? O que foi experimentado, o que se experimentou, e ele tenta aprisionar isso. Uma das primeiras formulações sobre a questão da experiência, e
portanto, se precisa considerar que a gente tem pouco repertório de escrita do ponto de vista filosófico e tudo mais. Isso é uma questão que não vai se resolver, que, de alguma maneira, tanto o Dewey, um pouquinho depois, o texto do Dewey se localiza exatamente entre esses dois textos, tá? O Dewey escreve que ele escreve em 1916, entre esse primeiro, que é de 1913, e o segundo, que é de 1930. Mas o Dewey, de alguma maneira, já diz que a experiência é intransferível. Se vocês pegarem o texto lá, ele diz que o conteúdo da experiência é algo absolutamente pessoal. Eu não posso transferir, eu posso proporcionar situações similares para os sujeitos experimentarem coisas, mas o que eles vão experimentar e o que vai acontecer, isso é pessoal. Ali tem um pouco essa defesa, obviamente, em Dewey, do que é o liberalismo, que é o pensamento liberal, e o individualismo muito característico da sociedade norte-americana, enfim, naquele momento, em tudo isso que está colocado. O Benjamin ainda tem essa coisa meio indignada, que é a impossibilidade de aprisionar a experiência do ponto de vista do que seja o conteúdo, mas ele não consegue se desvencilhar disso. Menciono dois aspectos. Primeiro, no primeiro texto, vou compartilhar, tá? Vou mostrar para vocês isso. No primeiro texto, de 1913, ele começa dizendo isso: nossa luta por responsabilidade é travada com um mascarado. A máscara do adulto chama-se experiência. Ela é inexpressiva, impenetrável, é o sempre igual. Tá? Então, o que ele chama aqui é aquilo que a Bitiza destacou bem, é um jovem indignado com o mundo dos adultos e o modo como os adultos rechaçam e discriminam os jovens, de alguma maneira padronizando, pasteurizando, como se o tempo da liberdade da juventude fica restrito e no tempo do adulto é tudo igual, tudo exatamente igual. Tudo já foi vivenciado por esse adulto, juventude, ideais, esperanças, a mulher, tudo era ilusão. Frequentemente ficamos amedrontados ou amargurados, talvez ele tenha razão. Como poderíamos respondê-lo? Ainda não experimentamos nada. Mas nós queremos levantar essa máscara. O que esse adulto experimentou? O que ele quer nos mostrar? Sobretudo uma coisa, ele também já foi jovem, ele também quis o que nós desejamos, ele também não acreditou nos seus pais, mas a vida também o ensinou que eles tinham, razão. Né? Ensinou ao adulto que os pais dele, por sua vez, também tinham razão. De qualquer maneira, eu queria destacar essa ideia, assim, o que nós queremos levantar, o que esse adulto experimentou e o que ele quer nos mostrar. De alguma maneira, ele aqui ainda está aprisionado por essa ideia de que a perspectiva da experiência que ele está reivindicando me deixa ter minha própria experiência, me deixa passar pelo que eu estou passando, não precisa me dizer que é assim, ou olha, eu sei o que é melhor para ti, sabe nada. Não sabe nada da minha vida, deixa eu passar por isso. Por mais que, e ele reconhece que depois eu vá dar a mão à palmatória e dizer, os caras tinham razão, era uma furada mesmo. Né? E ele acaba dizendo isso, mas ele reivindica uma questão que é o fato dos adultos hoje terem renunciado a essa prerrogativa em algum momento, não os autoriza a jogar isso para cima de nós. Nós queremos, ele quer continuar sendo jovem, ele quer continuar tendo sonhos. E o que ele está perguntando é exatamente isso: qual é o conteúdo da experiência, o que eles experimentaram. Então, cai nessa lógica que é como é que eu chego no conteúdo da experiência. Exato, quando a gente... ela tinha razão, a Carol está dizendo que quando a mãe manda a gente levar o casaquinho, porque vai sentir frio, diz, eu sei, vai virar o tempo, estou vendo o tempo, estou sabendo e tal, então, aquilo tem lá. Eventualmente, e aí tem essa marca que eu dizia para vocês desde o começo, que é uma marca de ressentimento. Né? A leitura do ressentimento que é feita pelo Nietzsche, ela é bastante característica desse desenho, dessa representação do adulto que o Benjamin faz. Tá? Uma geração de ressentidos, uma geração de sujeitos que quer se vingar na próxima geração. Tá? Vai se vingar da sua própria infelicidade na próxima geração, não deixando a próxima geração ser feliz, porque já que eu não fui, vocês também não vão ser.
já que eu não pude experimentar, vocês também não vão experimentar. Então, ele repassa, isso vai passando adiante, como uma ideia de perpetuar essa condição de sofrimento e tudo mais, e que tem a ver com a lógica do poder, né, da preservação do poder. O que o Benjamin está, na verdade, levantando que talvez para mim é uma coisa que eu tenho uma suspeita em função da leitura dos textos dele, é a prerrogativa de cada um ter uma experiência singular. Essa ideia da singularidade é que é a novidade no texto do Benjamin, porque onde é que eu reconheço isso? Especialmente no segundo texto, quando ele reivindica esse escape ao predomínio da cultura capitalista, urbana, ocidental, que tenta galvanizar, que tenta pasteurizar, que tenta homogeneizar absolutamente todas as formas de entender o mundo, de perceber a realidade e de sentir alguma coisa. Ele diz, isso está impedindo que as pessoas sintam o que elas têm para sentir, né? Às custas de uma certa atualidade. Quem é que está mais atualizado? Né? A gente sai correndo na frente para ver quem é o primeiro a postar a notícia de que fulano morreu, ou que saiu tal livro, ou tal. Né? E nada melhor do que assim, aquele gostinho que a gente tem quando alguém vem e diz, fulano, soubeste que eles... já sei, eu soube. Eu soube ontem. Né? Então, tu morre em cima do outro, tu humilha o outro, porque tu tem a novidade, tu tem aquilo que é mais atual, o outro recém agora está chegando. Então, essa corrida a qual a gente está sendo lançado, o Benjamin reivindica como uma armadilha que suprime a condição subjetiva, que suprime a liberdade, a autenticidade e a singularidade do sujeito. No texto Experiência e Pobreza, ele, no início do segundo parágrafo, ele começa pontuando uma coisa simplesinha, que diz assim, ele termina o primeiro parágrafo dizendo assim, quem é ajudado hoje por um provérbio oportuno? Quem tentará sequer lidar com a juventude invocando sua experiência? Quem é que vai lidar com a juventude invocando a experiência? Não. Está claro que as ações da experiência estão em baixa. O Gadamer diz praticamente a mesma coisa no texto dele, quando ele diz que a experiência é uma coisa que ainda está pouco estudada. Este menino Dewey diz algo similar. Deixa eu achar os livros aqui na beira do caminho. Eu queria mostrar isso. Quando ele diz experiência e pensamento, o Dewey diz, só pode ser compreendida a natureza da experiência, observando-se que encerra em si mesmo um elemento ativo e um passivo, extremamente combinados e tal. Dá para compreender a natureza da experiência, não o conteúdo da experiência. O Gadamer limite da reflexão, gente, eu não sei por onde eu começo, aqui. Aqui no sentido da experiência. Marcos, posso perguntar uma coisa que agora me palpitou? Sim, diga. A gente pode se compreender a natureza da experiência e não o seu conteúdo. Uhum. Que sujeito? O sujeito da experiência, o sujeito que vive a experiência, ou o sujeito para quem a experiência vai ser comunicada, que não vai poder entender para quem vai ser comunicada. Né? Tá. A atenção está colocada, porque do que nós estamos falando? Nós estamos falando de cognição, a gente falando de produção de conhecimento. Entende seu conteúdo, né? Então, tem que poder... Se é experiência, como estamos considerando aqui, que é algo sobre o que eu reflito e a partir do qual, a partir de cujos efeitos eu derivo a mim mesmo, eu me subjetivo em função desses efeitos, se estamos falando de experiência nesse sentido, sim, o próprio processo de apropriação da experiência ele é um processo de formação.
Tanto que lá no começo do semestre a gente chegou a ter umas conversas assim, meio redundância o nome desse seminário, que é Experiência e Formação. Não existe experiência sem formação. Está valendo. Por quê? Porque da experiência sempre deriva um deslocamento do sujeito na direção de alguma coisa que ele ainda não era. Então, nesse tornar-se, nesse vir a ser, ele vai se constituindo como sujeito. Uma coisa é eu ir me tornando e me apropriando de mim. E outra coisa é, num universo, num campo social como esse, em que, além disso, eu preciso me comunicar. Nessa lógica da comunicação, especialmente nesse campo, que é o campo da educação, um ponto que apareceu logo no começo da aula, nós somos professores e o nosso propósito é criar condições de possibilidade de tal maneira que, na aula, os nossos alunos sejam levados a viver coisas que resultem em experiências formativas. O que, via de regra, acaba acontecendo é que, porque a gente cai de amores pelo poder, a gente faz preleções, a gente prescreve conteúdos e não cria condições de possibilidade. Por quê? Porque ao criar condições de possibilidade para que alguma coisa aconteça, eu não tenho poder sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque o acontecer resulta de uma combinação, de uma conexão da singularidade de cada sujeito que está entrando em contato com isso que está ali colocado. E eu não tenho poder sobre isso. Pessoas são imprevisíveis. Então, uma realidade de sala de aula é sempre imprevisível nesse sentido. Para que eu não perca o controle, porque eu tenho um plano a seguir, eu tenho um conteúdo, eu tenho um projeto pedagógico, eu tenho um propósito, então eu reduzo a quantidade de variáveis nessa oferta de condições, de possibilidade e tal, e reduzo e permaneço apenas com aquelas que eu consigo, de alguma maneira, manejar, e sobre as quais eu tenho a prerrogativa de imputação do meu ponto de vista. Então, muito mais do que criar condições de possibilidade para que vocês experimentem a professoralidade de vocês, eu prescrevo condições de como ser professor. Isso ele diz, não é experiência. A experiência aí vai sair pela culatra, do ponto de vista formativo, ela não resulta como alguma coisa positiva do ponto de vista da subjetivação. O que está acontecendo? Por mais que eu tente narrar e dizer, não, mas vocês têm que acreditar em mim, porque eu sou professor há mais tempo, eu tenho experiência, eu já estudei, eu sou doutor, eu tento comunicar o conteúdo da minha experiência, e isso vai ser sempre impossível. Qual é o recurso que eu, Marcos, este que vos fala, de camisa listrada, encontrei para comunicar o conteúdo da minha experiência? Lá na minha tese de doutorado, por exemplo, eu fiz o uso de uma metáfora, tá? em que eu utilizei os jogos de trilha, o jogo de peão, né? Como uma metáfora representativa de certos processos de constituição da professoralidade, do vir a ser professor. Que já tentei funcionar, assim, a Maria do Carmo, a Ida Furg, mas é de Rio Grande, a Maria do Carmo Galeazzi, lá das teorias da análise textual discursiva e tal, que o pessoal já deve ter estudado. Maria do Carmo trabalha com o livro da professoralidade. E ela faz, eu tenho fotografia, são umas coisas geniais. Eles montaram trilhas em PVA, uns negócios gigantescos, tamanho dessa sala aqui, trilhas, e jogam com dados imensos, assim, desse tamanho, os meus jogos de trilha da minha tese, para experimentar a coisa da formação, mudando o conteúdo das casas, assim como as casas são definidas daquilo lá e vai. Para mim isso é um problema, porque assim, legal, está valendo a natureza, a forma da experiência, que é uma trilha, mas o conteúdo, e aí a sacada da Maria do Carmo é sensacional por isso, porque o conteúdo da trilha é inventado e pensado em cada grupo de modo diferente. Na minha tese, eu até anuncio, tento contar para vocês qual foi o conteúdo das minhas trilhas, né? Mas, primeiro, não se mostrou satisfatório, não é suficiente, tanto que eu tentei e me espremi, inventei 3 desenhos de trilha diferentes, uma trilha que tem linear, que tem começo, meio e fim, uma trilha em espiral, mas que é um beco sem saída, e uma outra que é um negócio que a gente entra e nunca mais sai, que não é um beco, mas é sem saída.
começo a acreditar que a coisa sem saída funciona melhor e tal, mas o conteúdo ele não é comunicável. Ela funciona para mim, ele funciona para mim como um dispositivo formativo, então a minha experiência ela é apropriada por mim como um dispositivo formativo, tá beleza, tá valendo, mas no momento de comunicá-la, ou ela é comunicada como, e o que o Benjamin está denunciando aqui, apenas como mais uma narrativa, com a qual eu posso me identificar ou não, eu vou chorar no fim ou não, eu vou dar risada no fim ou não, mas é apenas mais uma narrativa, ou essa perspectiva do colocar-se em lugar de e tentar, e aí eu acho que o que o Gadamer e o Dewey nos dizem, é mais fácil e mais possível tu te aproximares da natureza da experiência e não do conteúdo dela, tá? Então, porque cada circunstância vai ser ela é intransferível, ela não tem como ser passada. Então, isso é um paradoxo, do ponto de vista, e é uma armadilha medonha, porque quanto mais a gente defende isso, mais a gente se ferra, porque, e aí a coisa da negatividade do Gadamer, quanto mais entranhado nessa lógica, nesse entendimento da experiência, mais tu está capturado pelo entendimento da negatividade, do quanto é pequeno, do quanto é insuficiente, do quanto tu não conta nessa coisa. Porque tu só conta para ti, não adianta querer contar para o outro. Isso vai totalmente contra uma lógica de positividade do neoliberalismo, do capitalismo tardio, assim, né? Então, por isso que a gente vê cada vez mais se esvaziar. Mas eu queria fazer só quando tu falou do jogo de tabuleiro, né? Eu lembrei do jogo da amarelinha do Cortázar, de como ele abre... ele tem a forma, né, do jogo, mas te abre possibilidades de ler o livro de uma forma diferente, dependendo da pessoa que lê, da forma que lê, do momento que lê. A experiência de ler o livro vai ser outra, né? Tanto vai variar tanto a forma quanto o conteúdo. E só fiz essa associação dos jogos, né? É interessante. Ele dá um mapa. Ele diz, ou tu pode abandona a segunda parte e lê só a primeira, né? E só lê a historinha que ela li e tal, não faz ler aquela outra leitura, ou ele dá um certo mapa, que de alguma maneira é uma indução, porque ele diz começa lá pelos 52 ou 57, não lembro mais por onde começa. Ele dá uma ordem específica. Ele dá uma certa ordem que ele pretende, e que, na verdade, assim, tu tem que inventar outras composições possíveis, porque ele tenta propor essa ruptura da linearidade. Tem coisas malucas, assim, já exercitadas daí para diante, que cara pensa em Guerra nas Estrelas. A sequência de filmes ela é um despropósito do ponto de vista da realização. Ela começa... O primeiro Guerra nas Estrelas, na verdade, deveria ser o quinto, e não o primeiro, então o terceiro, então o quarto. Então, qual é a ordem, né? Uma coisa é a ordem de realização por Hollywood e tudo mais, e outra coisa é a ordem da história, da sequência da história. E a gente vê cada vez mais séries e filmes sendo lançadas, as prequels, né? Tu faz uma série, depois faz uma série 20 anos depois lança um filme que é 10 anos antes. Isso acontece com animações, com coisas... É interessante esse jogo tem cada vez mais trabalhado esse jogo, né? A gente conversava, agora a Isabel está ali balançando, assim, terminou a tese, entregou, assim, tá bem, assim, não tem mais tese para escrever, tá? Vida vazia. Mas no meio da vida cheia, é isso aí, Carol. No meio da vida cheia da Isabel, lá pelas tantas, era assim, um dilema que era como representar a experiência dos professores que participaram da pesquisa dela. Tá? Isabel colheu narrativas, colheu histórias de vida, trabalhando com história de vida, de professores que, algumas histórias, elas se entrelaçavam, porque eles foram contemporâneos em alguns momentos, e viveram os mesmos episódios em alguns momentos, então havia entrelaçamento entre eles, e ela tentava encontrar um jeito de desenhar isso, né? E aí não dá, nenhum desenho é satisfatório para dar conta de mostrar o entrelaçamento, de mostrar o entra e o sai, por onde se chega. Não tem. Por isso eu provoquei, e aí entendam como é que eu comecei a aula da semana passada.
Tá? A aula da semana passada, eu comecei com o finalzinho do Mr. Gwyn, tá? Justamente quando ele, o penúltimo e o último capítulos, a respeito de quando sai o texto da Clarissa Roddy, né? E o narrador diz, recentemente saiu mais um livro de Clarissa Roddy, incompleto. Parece que a morte a surpreendeu quando ela ainda devia escrever, segundo os planos contidos em suas anotações, boa metade dele. É um texto curioso, porque, contra qualquer lógica, a parte que falta é o início. Há 2 capítulos de um total de 4, mas os finais. Portanto, para o leitor, trata-se de uma experiência que seria justificável definir como singular e que, no entanto, seria incorreto julgar absurda. Não é de outro modo, aqui é a frase bacana para botar na epígrafe, assim, ó, não é de outro modo que conhecemos nossos próprios genitores, aliás, e às vezes até a nós mesmos. Quando é que vocês conheceram a mãe de vocês? Quantos anos a mãe de vocês tinha quando vocês nasceram? Vocês conhecem a mãe de vocês a partir dos 20 anos, a partir dos 24, a partir dos 35. Os anos iniciais, vocês vão ouvir contar. Vocês não conviveram, vocês não coexistiram, não conviveram. E mesmo com a gente mesmo, quando é que vocês se deram conta de vocês? Quando é que a gente se deu conta da gente mesmo? Quando é que eu me tomei por gente? Quantos anos eu tinha quando eu me tomei por gente? Já tinha se passado um monte de tempo. Aí eu tenho que olhar para trás, aí eu tenho que recuperar isso. Então, aí entra esse debate. Me importava conectar o Mr. Gwyn com o Benjamin do ponto de vista dessa discrepância e essa distância que existe entre a experiência e a narrativa da experiência. Tá? E como eu proporciono isso, como eu lido com isso. De alguma maneira, o que o Mr. Gwyn tentava fazer para montar os retratos, para produzir o retrato, era ter uma experiência. Ele queria experimentar os sujeitos de quem ele ia fazer os retratos. Ou seja, se abrir para a coexistência, para se permitir ser tocado, para se permitir ser afetado durante alguns dias por uma pessoa. E, de alguma maneira, escrevia o retrato como uma narrativa, enfim, alguma coisa que, de alguma forma, se suspeita, fossem os efeitos que essa presença produzia nele, porque o texto era dele, ele não fazia uma descrição. Isso quem faz é o Barico, mas o Mr. Gwyn não fazia uma descrição dos sujeitos que ele retratava. Então, aí entra o contar a experiência, o narrar a experiência para si e para o outro. É esse desencontro que me importa que a gente tome em consideração. E aí, a gente, quando faz pesquisa, quando faz tese, quando a gente se subjetiva, a gente faz isso. Quando a gente dá aula, a gente faz isso. Pedro, de novo, bora. Não, eu pensei em outro autor latino-americano, que é o Roberto Bolanho, né? E ele escreve o Detetive Selvagens dessa forma. Tu falou da apresentação dos personagens, né? Os personagens principais, na verdade, nunca se fala... nunca alguém descreve eles diretamente, são aqueles... primeiro é um diário de um guri que estudou com eles, depois são os relatos de outras pessoas que conheceram eles em fases diferentes da vida, não é bem ordenado de data, vai alternando entre um relato e outro, e tu vai construindo essa imagem dos personagens principais e da história muito pela experiência desses personagens que relatam e não necessariamente tu acompanha a história acontecendo, sabe? Então, isso é interessante ver como é diferente, enquanto tu está lendo, né? Como funciona diferente a formação desses personagens na tua cabeça. Tu percebe como é tendenciosa a informação que tu está recebendo, e isso interfere em como tu vai montando eles na tua cabeça, como tu vai identificando os personagens. Né? Claro. Não, a narrativa do Bolanho é genial. O 2666 é outra coisa espetacular e tal. E, de alguma maneira, ele remete, falando na literatura latino-americana, ao Garcia Marques e os 100 Anos de Solidão. Né? Naquele momento, diante do pelotão de fuzilamento, anos depois, Aureliano Buendía ia se lembrar daquele momento de um jeito e tal. E o modo como ele vai trazendo os personagens em Macondo, e depois como ele faz isso proliferar nos outros livros,
que é uma delícia tu pegar lá a incrível e triste história de Cândida Herêndira e sua avó desalmada, e ler a narrativa da Cândida Herêndira, mas lá dentro do Oceano de Solidão tem um dia que passa o circo do Melquíades por dentro de uma conta, né? E o homem, o marinheiro que perdeu as asas, e o outro que não sei o quê, as outras loucas lá, remédios, sei lá, não lembro mais que comia o reboco da parede, que aprisionou o cara no quintal e tinha lá. Então, como uma coisa conversa com a outra, como esses universos todos se passam, e, bom, que tipo de efeito? Ele está tentando retratar algo objetivo? Não. É uma tentativa de produção de um efeito sobre o leitor. De alguma maneira, é investir no que vai andar daí para frente. Por isso, eu insisto, cada vez que a gente aqui conversa sobre a arte, sobre não sei o quê, e mesmo quando a gente fala, por exemplo, sobre as novelas que a gente leu, eu digo, vamos perseguir, assim, tentando entender o que o Barico quis dizer. O que ele quer dizer, ele escreve num artigo. Quem quer dizer alguma coisa não faz uma música, não pinta um quadro. Quem quer dizer alguma coisa, escreve um artigo. Quem escreve uma música, quem compõe uma sinfonia, quem escreve um romance, pretende produzir um efeito. Ele pretende, antes, um recurso expressivo e não tanto comunicativo. Obviamente que, do ponto de vista da língua, ele vai usar o expediente comunicativo, porque ele está usando o idioma, ele tenta dizer e tal, mas o querer dizer alguma coisa é um vício que a gente carrega daquele modelão Fábulas de Esopo, La Fontaine e tal, a coisa formativa, que é buscar a moral da história, tem que adivinhar qual era a moral da história que estava ali. Né? E do ponto de vista da coisa da experiência, não. É um equívoco tentar imputar uma moral, né? uma prescrição numa narrativa. É um equívoco deste ponto de vista do entendimento que a gente está fazendo da experiência. É preciso que, deste ponto de vista, a gente tenha a coragem de renunciar à prerrogativa de controle dos efeitos da experiência que a gente proporciona. E mate no peito o risco, ou os riscos, das coisas saírem do nosso controle, de acontecerem coisas que a gente não era exatamente o que a gente pretendia. E a gente vai ter que aprender a manejar, exatamente porque esse é o inédito das coisas. Né? Então, lidar com pessoas... Pessoas são imprevisíveis, lidar com pessoas é uma coisa que é lidar com a imprevisibilidade o tempo todo. Então, essa renúncia é uma atitude muito corajosa, do ponto de vista de quem quer trabalhar a docência, a formação do pesquisador, mesmo os processos de subjetivação e tal. É renunciar, por isso, lembrando Foucault, não caia de amores pelo poder. É a grande máxima que eu acho que vale, não caia de amores pelo poder. É uma coisa que funciona. Então tá, na semana que vem a gente tem um texto que está na mesma obra do Benjamin, um texto também de 1930, ele é do mesmo ano desse Experiência e Pobreza. É um texto bastante mais conhecido, bastante mais celebrado e tal, porque é uma referência importante do ponto de vista do que seja a leitura do narrador e tudo mais. Ele se propõe inicialmente a escrever um pequeno ensaio sobre a obra de um autor russo, que é o Nikolai Leskov, mas isso acaba se transformando num grande ensaio sobre o que é narrar a experiência, a possibilidade de narrar a experiência e a possibilidade da história, né? O lugar do historiador, e o historiador como um narrador. Né? E aí a discussão sobre a verdade, sobre a experiência, sobre o tempo, isso tudo está colocado aí junto. O texto é um pouquinho mais extenso, mas nada complicado, ele é curtinho, sei lá, vai dar, aqui no meu texto, dá 213 até 240, não tem 20 páginas. É um texto que não chega a ter 20 páginas, mas ele vai oferecer, então, justamente essa leitura mais geral. Tá bom? E a gente segue lendo, quem não tinha terminado de ler o Barico, Iris, que não tinha conseguido terminar, pegou, foi, está lendo? Manda bala, vai lá, vai indo. Eu jurei para mim que eu ia terminar ele antes de terminar o semestre. Ah, bom, faz alguma coisa. Sim, os últimos capítulos tu já leu, porque eu já li em aula e já acabou. Por isso eu tinha dito, eu vou dar spoiler o tempo todo. Mas esse é um jeito bacana. Então, não abandonem o Barico, não abandonem aí as narrativas que a gente tem, e deem uma mordida, então, no narrador do Benjamin. E daqui a uma semana a gente se encontra de novo. Tá bom? E Lilian dizendo, vai estar aula, obrigado, está só de orelha.
Pois é, está aí nessa função. Isto. Os Guerra nas Estrelas, que as gurias estão comentando, e eu não tinha pego o debate. Isso, Carol. 4, 5, 6, 1, 2, 3, e aí por diante, as coisas do meio. Eu não consegui assistir, eu nunca assisti todos, e me perco nas histórias até hoje. Para mim, o que vale é a história dos filmes e não da história. Tentei ler, mas não funciona. Beijo grande, beijo para todo mundo. Passem bem, boa semana. Até.